Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Suelen e hoje nós vamos falar sobre cesárea agendada. Por que não fazer isso? Bem, eu posso falar muito bem disso porque eu agendei a minha primeira cesárea. Minha primeira cesárea foi uma cesárea eletiva. Eu escolhi a cesárea, sim, por medo do parto, por desinformação, porque eu, confesso, não busquei informação, justamente porque eu tinha medo. Então, eu escolhi um parto cesárea e a minha filha, eu me lembro, gente, eu era tão assim leiga, tão sem informação e eu vivia em um meio tão cesarista que quando eu estava grávida de 38 semanas, 38, eu pedi a minha médica para fazer a minha cesárea. Ela desconversou, porque de fato ela não queria fazer. E aí, por fim, ela me deu, acho que uma desculpa. Ela perguntou se eu tinha comido alguma coisa. E aí eu falei, mas aí ela falou, então não tem jeito, vamos esperar mais um pouco. Ela realmente foi me induzindo a um parto normal, mas eu fui relutante e não quis. Então, quando eu fiz 39 semanas, no dia que eu fiz 39 semanas, eu fui para cesárea eletiva. Depois dela, no meu segundo filho, eu já estava mais informada, já tinha passado pela cesárea, já tinha passado por uma retirada de trompa, que é praticamente uma cesárea de novo, um corte grande. E aí, com mais informação, mais encorajada, eu quis o parto normal e não quis agendar uma nova cesárea. E agora eu vou falar com você por que não agendar uma cesárea, por que não ter uma cesárea eletiva. A cesárea não é uma cirurgia simples. As pessoas costumam dizer, vai lá, rapidinho você faz a cesárea, rapidinho o bebê sai, depois você fica ótima, se o seu médico te passar bastante remédio, você não vai sentir nada depois. E bem, gente, não é exatamente assim que acontece, não. A cesárea é uma cirurgia, sim, complexa. Por mais que o bebê possa nascer rapidinho, como aconteceu com a minha primeira filha, a cesárea não é uma cirurgia simples, para dizer, corta pouco, não, corta bastante. Se você já teve a oportunidade de assistir uma cesárea, a minha primeira cesárea, gente, no vídeo, é uma força tão grande que a médica faz para rasgar mesmo a pele, para abrir ali, para tirar o bebezinho. Não é uma coisa simples não, gente. E depois, nas minhas 2 cesáreas, na recuperação, por quê? Eu não quis o parto normal por medo de dor. Porém, na minha recuperação eu senti, sim, muita dor. Das 2 vezes eu me recuperei com remédio simples. O médico não quis me passar um remédio forte, nem eu queria tomar, porque eu não queria que tivesse qualquer interferência no meu processo de amamentação. Então, sim, eu senti muita dor para recuperar. E a cesárea não é uma cirurgia simples. E, infelizmente, nós temos casos, sim, de mulheres que passam por intercorrências ali durante a cesárea, mais na cesárea do que nos partos normais, justamente por ser uma cirurgia, né, estar num bloco cirúrgico. Então, tem sim muitas chances, né, ou algumas pelo menos, de ter uma infecção hospitalar ou algo assim, a mulher fica mais tempo no hospital. E não é simples de fato. A saúde do bebê. E o que acontece? Quando você agenda a sua cesárea, você está tirando o bebê, primeiro, sem avisar para ele, né? E você está tirando o seu bebê sem saber se ele está realmente pronto para nascer. E às vezes o bebê nasce e ele não está exatamente da semana que você acha que ele está. Por exemplo, você agenda a sua cesárea para 38, para 39 semanas que seja. Mas às vezes o seu bebê pode ter 2 semanas a menos, ou não, mas tem uma chance. E por isso é grande, sim, os casos de internação, né, neonatal com um bebê que nasce e ainda não estava preparado para enfrentar esse mundo, para enfrentar essa vida, precisava ficar um pouquinho mais ali no forninho. Muitas vezes a gente acha que o médico salvou a vida do seu bebê, mas talvez, se ele tivesse ficado mais tempo ali dentro, ali no forninho, e mostrasse quando ele quisesse vir, ou quando já atingisse ali o total ali da gestação, seria melhor para a saúde do seu bebê. Então, pensando na saúde do seu bebê, não pensando só em você, sou mãe como você, né? Então, a gente pensa assim na saúde do nosso bebê, é muito importante não retirá-lo sem que ele mostre que ele quer. Ou, se você quer fazer uma cesárea de qualquer maneira, pelo menos espere entrar em trabalho de parto
Isso salvo se você não tem uma indicação correta, uma indicação que seja verdadeira para que você passe pela cesárea. Quanto a essa indicação real de cesárea, o próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Quais são as reais indicações para que você tenha uma cesárea, ok? Falando aí de entrar em trabalho de parto, gente, existem muitos benefícios para a mulher e para o bebê, mas falando aí dos benefícios para o bebê. As contrações, elas têm benefícios sim para o bebê, na questão do reflexo, da sucção, aquele pulmãozinho ali que ele tá começando a fazer esse trabalho, porque o bebê, a mãe faz força pro bebê sair, quando é necessário força, e quando não é aquele parto assim, né, tsunami, que o bebê já quer nascer, a mãe nem precisa fazer tanta força assim, mas o bebê também tá ali, né, fazendo forcinha para ele nascer, e isso é muito bom, tem muito benefício para sucção, para os reflexos, sabe, pro bebê, faz muito bem. Agora vamos falar desse trabalho de parto para mãe. Ai, para mãe não tem nada de bom. Olha, depende de como você vê o trabalho de parto. Eu vejo muitas e muitas mulheres falando sobre o trabalho de parto, como elas se descobriram, como elas conseguiram entender tudo que estava acontecendo ali com elas, como elas se abriram para viver aquilo que o corpo delas estava levando. Porque muitas vezes nós olhamos para o trabalho de parto, para o parto normal, somente pela perspectiva de dor, de sofrimento. Mas se você observar que é o seu corpo que recebeu esse bebezinho, desenvolveu ele ali dentro, e o seu corpo mesmo vai liberar, né, esse bebê, para esse bebê nascer, vai liberar o seu corpo, o corpo todo, ele trabalha junto, gente. É maravilhoso assistir um processo natural do parto, um processo onde o seu corpo vai ali trabalhando, e olha, depois que esse bebê chega, como é lindo ver essa mãe, sabe, com aquela confiança, aquela autoconfiança de, olha, meu corpo trabalhou, meu corpo fez isso, é muito lindo. Para o bebezinho passar ali pelo canal vaginal também tem muitos benefícios para ele. Dentre os benefícios, ele faz ali aquele movimento ali do pulmãozinho dele que vai criando aquele movimento e ele começa a expelir, sabe? Tanto do pulmão quanto das vias aéreas, aquele líquido que fica. Isso também tem muito benefício para o bebê e muitas vezes não é nem necessário aquela sucção, né, que faz o bebê depois que ele nasce. Ele pode continuar ali no colinho da mamãe e a pediatra olhando ali, mas muitas vezes não precisa disso tudo. Além aí disso, quando a mãe está em trabalho de parto e ela e o bebê trabalhando juntos, o bebê ele é inundado, sabe? Ele recebe muitos hormônios da mãe. São hormônios muito bons. Hormônios de adrenalina, de prostaglandina, de ocitocina, um monte de ina, né? E muitos outros que fazem bem ali, tanto para a mulher quanto para o bebê. E principalmente na questão de vínculo. É maravilhoso, gente, quando pega o bebezinho, ele vem para a mãe, como que esse relacionamento que já é criado ali. Ah, Suelen, todo mundo é assim? Não, é todo mundo. Mas a grande chance de acontecer ali aquele relacionamento, né? Que é como se um olhasse pro outro e dissesse assim, olha, trabalhamos juntos. Bom trabalho, meu filho. Como se o filho olhasse pra mamãe ali, bom trabalho, mamãe. Principalmente quando o bebê ele nasce, ele já acesinho, né? E muitas vezes na primeira hora ele vai pro peito da mãe, também não acontece com todos, mas ele vai ali pro peito da mãe e já acontece aquele vínculo mãe e bebê. Não estou dizendo que isso não acontece na cesárea, mas é sim diferente. Eu falo pra mim que passei por cesáreas, é diferente sim. E assim, a diferença da minha primeira cesárea pra segunda é que a segunda foi uma cesárea humanizada, né? Nos procedimentos humanizados, e ali o meu bebê veio pro meu colo. Mas de fato, naquele momento eu não estava inundada pelos mesmos hormônios que eu tenho certeza que eu estaria durante um trabalho de parto. Se tem algo que mexe comigo, ainda mexe comigo, é a questão de que quando você tem o seu parto normal, quando você tem essa possibilidade, né, de ter, e quando você escolhe, né, passar por um parto normal, liberar o seu corpo para passar por um parto normal, você pode escolher ter quantos filhos você quiser. Não vou dizer que é total, mas há uma grande chance de você poder engravidar mais vezes. Eu passei por 2 cesáreas e o bebê da trompa também foi considerado uma cesárea. E ali eu adquiri muitas aderências. O que são aderências? É como se tivesse colado por dentro, né? Os órgãos vão se colando, se grudando, como se fosse uma cola, mas não é uma cola simples, é uma cola que endurece, sabe? E então, gente,
A aderência, ela, além de provocar dores, porque na minha segunda gestação, né, na verdade, que era a quinta gestação, por causa dos abortos, mas na gestação do meu segundo filho, eu senti muitas dores, porque ia esticando, né, ia esticando a aderência ali. E quando eu fui pra cesárea, porque eu acabei tendo que passar por uma outra cesárea, mas não foi uma cesárea eletiva, ela durou, assim, muitas horas. Foi difícil. Eu corri bastante risco de ter perfuração em outros órgãos, porque eles tiveram que cortar bastante, rasgar bastante. Cortou muito o meu útero. Eu lembro de ouvir os médicos dizerem: olha, a médica falou, o bebê tá aqui, então tinha alguns riscos. E não foi nada legal, sabe? E depois disso, os médicos conversaram comigo e eles disseram que, por causa das cicatrizes do meu útero, por causa da quantidade de aderências, não era indicado que eu engravidasse de novo. E eu vou dizer pra vocês, eu tinha assim muita vontade de ter outros filhos. E depois eu comentei assim, a minha primeira cesárea, a primeira vez eu escolhi e a segunda vez eu já não tive escolha. E hoje também não, né? Não tenho escolha por engravidar novamente por causa dos riscos para mim. Ah, Suelen, poderia acontecer? Poderia. Mas eu, sinceramente, eu não quero correr esses riscos. Sei que posso ser mãe de outras formas e quero ser mãe de outras formas. Mas talvez você deseje uma família grande. Então, se eu posso te encorajar, não escolha a sua cesárea. Sabe, se eu posso te encorajar, vá, deixe seu corpo agir naturalmente, passe por um parto normal. O que que é? Você tem medo? Medo da dor? Isso pode ser ressignificado, sabia? No meu segundo, na gestação do meu segundo filho, eu ressignifiquei muita coisa. Eu tenho medo de passar, Suelen, por violência obstétrica. Podemos conversar sobre isso. Você pode sim procurar uma equipe que vá te ajudar, ou um hospital que seja mais humanizado. O Brasil aí está caminhando para essa humanização. E você pode não passar por essas coisas, mas quanto aos medos e receios, não deixe eles tomarem conta de você. Você tem a oportunidade de trabalhá-los, né, a seu favor. Então, se você tem vontade de ter uma família grande, como eu tinha esse desejo, ainda tenho, mas eu tinha o desejo de gerar mais filhos, opte por um trabalho de parto, opte por um parto normal. Então é isso, gente. Esse é um assunto polêmico muitas vezes, não agradável muitas vezes. Eu era uma pessoa totalmente cesarista, uma mulher totalmente cesarista. Mas eu era uma cesarista sem informação. Confesso, eu não tinha informação e nem buscava informação. Eu pegava a minha experiência, que eu achava que tinha sido maravilhosa, e eu ia imprimindo sobre as outras pessoas, sobre as outras mulheres, né? Mas a verdade é que a informação, o conhecimento, ele liberta. Então, quando eu busquei o conhecimento, eu me libertei disso e comecei a ver por outro lado coisas que eu não via antes. E é por isso que eu quero trazer essas verdades que eu descobri aqui nesse canal, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído para você, ou se você acha esse assunto relevante, que vai contribuir para outras mulheres, eu te peço que compartilhe, deixa aqui o seu recado. Tudo bem se você não concordar, pode discordar, você é livre para expor o seu pensamento, não é mesmo? Assim como eu estou expondo o meu, tá bom? Obrigada por me assistir, deixa sua curtida, se você curtir, né? Se inscreva no canal, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!